Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 12 de agosto, quarta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum, a memória de Santo Inocêncio, 11º, e de Santa Joana Francisca de Chantal. Também estamos celebrando nesta semana a Semana Nacional da Família 2020, que tem como tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família se coloca a serviço da Igreja e da construção do Reino de Deus, começando por nossa casa. A sugestão para esta semana é a vivência de um itinerário de aprofundamento da fé em família a serviço da comunidade. E hoje, às 20 horas, nós teremos a Missa pela Família, transmitida da Comunidade Sagrada Família, e será às 20 horas. Vamos acompanhar com muita fé e devoção aí pelo Facebook. O Evangelho que nós iremos meditar hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido pelo meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentário deste Evangelho. Primeiro, importante lembrar o Evangelho de ontem, né? Jesus que coloca a criança no meio para indicar o modo do discipulado, o modo da simplicidade dos discípulos. E hoje, então, Jesus, depois de ter falado sobre a comunidade, agora trata sobre a questão dos irmãos pecadores e da necessidade do perdão. Bem como da oração comum, trata agora do comportamento que há de ter com quem se sente profundamente ofendido pelos outros. O judaísmo já conhecia o dever de perdoar as ofensas, mas tinha elaborado uma espécie de tarifário que variava de escola para escola. Assim compreendemos a pergunta de Pedro a Jesus. Queria saber qual era seu tarifário, se era exigente com a escola que exigia o perdão até 7 vezes. A resposta de Jesus é dada em fórmula de parábola, que liberta o perdão de qualquer tarifa para fazer dele o sinal da presença do reino na terra. A parábola aqui apresenta a figura deste homem que deve corrigir o outro. E como deve ser feito? Deve ser feito através do chamar, do trazer mais perto de si, né? Corrigir em particular a sós. Depois com as testemunhas e depois também dizei-o à igreja. Mas daí nós ouvimos uma coisa neste evangelho que é muito interessante e muitas vezes erroneamente interpretado. Se ele não te ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. O que significa isso? Deve se desprezar? Não, muito pelo contrário. Jesus sempre esteve do lado dos pecadores, sempre esteve do lado do pagão. E aí está uma coisa importante. Não é desprezar, mas trazer para mais perto. Rezar
com mais intensidade ainda pelos nossos irmãos. Algumas vezes as pessoas me perguntam, mas padre, como faço para perdoar quem me ofendeu? A primeira coisa já temos aqui no Evangelho: rezar. Devemos rezar. O cristão não reza com a cabeça, o cristão reza com o coração. E quando rezamos e colocamos o nome de uma pessoa, ela entra no nosso coração. É nominar e colocar no coração. É ali que já se dá os primeiros passos do perdão. É ali que já começamos a perdoar. Porque quem mora no nosso coração não é nosso inimigo, mas quem mora no nosso coração é sempre o nosso amigo. E aí está o sentido do perdão. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, vamos agora pedir também a bênção da água, para que esta água que você vai beber, que vai ser aspergida também sobre a sua casa, possa trazer muitas graças e bênçãos. E se alguém aí tiver alguma coisa contra o teu irmão ou alguém te fez alguma coisa, não tarde em perdoar, não tarde em procurar, para que o perdão seja cada vez mais pleno e que, assim como nos diz o Evangelho, tudo que nós ligamos na terra também é ligado no céu. A bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte em origem de toda a vida, abençoai esta água, que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima quarta-feira, na paz do Senhor.